Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e hoje conversaremos sobre as bebidas vegetais e como que elas podem prejudicar o quadro de síndrome fúngica. E antes de começar a falar detalhes sobre quais são as bebidas vegetais, o que é leite vegetal, bebida vegetal, tirar todas essas dúvidas, eu quero resgatar um pouco o que a gente conversou na última live, que é de extrema importância. Boa noite, pessoas bem nutridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live. É importante a gente entender que todas as informações que estão aqui, que eu puxo para live, que eu converso com vocês pelos stories, eu quero transmitir o que pode melhorar ou piorar o quadro de síndrome fúngica. Então é importante você ter clareza aí do seu objetivo e da prioridade do seu tratamento. Porque às vezes a pessoa pega uma informação, lê alguma informação em algum lugar, quer tratar outra coisa e mistura as informações. Isso é bem comum, isso pode acontecer. Então é importante que tudo que você vê aqui, que eu estou abordando, é sobre síndrome fúngica. Como podemos melhorar o quadro ou quais fatores que podem piorar o quadro de síndrome fúngica. E quero aproveitar, gente, para falar que na última live eu falei bastante com relação à mentoria também nos stories, que é importante a gente ter uma frente onde a gente vai coletar informações de pessoas que a gente confia, que a gente sabe que aquela informação faz sentido, está de acordo com os nossos propósitos, que você acredita naquela linha de tratamento, porque se você pega vários perfis, como eu disse, segue vários perfis diferentes para acompanhar diversos segmentos, sabe? Porque quando a gente pensa na nutrição, tem linha de nutrição esportiva, tem linha de nutrição funcional, tem linha da nutrição convencional, tradicional, que foi até o que eu estava contando para vocês, que quando eu fui fazer as minhas especializações, muito eu tinha contato ali com profissionais que eram ótimos, excelentes professores, doutores, mestres, mas eles não viviam a prática do consultório, eles não viviam o dia a dia dos atendimentos, eles viviam dentro de laboratórios. Eles lidavam mais ali com tratamento, com teste em animais, mas não com pessoas, não lidando com as dores ali do atendimento todos os dias. Até esse foi um dos motivos que eu larguei uma pós de nutrição esportiva que eu fazia na USP. A primeira que eu fiz foi na Federal de São Paulo, e aí depois eu fui fazer nutrição esportiva na USP, exatamente por essa falta da prática, do profissional que está ali na frente, lecionando, explicando o conteúdo técnico, ter a prática ali do consultório de lidar com pessoas, assim como eu estou aqui conversando com vocês, abordando diversos assuntos, porque, gente, fazer um teste num animalzinho, não sei se vocês concordam comigo, claro, de extrema importância, é dali que partem os artigos e saem os materiais para depois ali fazer os outros estudos quando é possível, né, fazer estudos em humanos. Mas o lidar com o ser humano envolve a saúde integrativa, envolve o todo, envolve você sentir exatamente tudo que está ali acontecendo no momento, a fase da vida do ser humano, os ciclos, e pegar ali um número específico, fazer um tratamento ou pegar um animal, fazer um teste, é algo importante, porém tem suas limitações. Então quis resgatar isso só para fazer um link com a última live, que foi de extrema importância. Fiquei aí realmente muito feliz com as informações que vocês conseguiram ali juntar, captar de tudo que eu vim abordando, e a professora Denise ali fez o fechamento, colocando as informações ali de maneira mais técnica, que eu acredito que para vocês foi de extrema importância visualizar a demanda de estudos que tem em cima dessa área, né? Que não é um conteúdo novo, já é antigo, já tem muitos estudos, artigos correlacionando diversos problemas intestinais, desbiose fúngica com outras doenças, e a professora foi visionária em entender esse problema lá atrás e trazer aí cada vez mais e mais livros e assim por diante, né? Que a gente tenha ali os nossos mentores para
para realmente nos espelhar e seguir uma linha que a gente acredita que mantém esse brilho nos olhos, porque a gente precisa ter brilho nos olhos daquilo que a gente segue, que a gente gosta. Então vamos lá falar das bebidas vegetais, que é o tema da live de hoje. Primeiro, é importante que vocês saibam que bebida vegetal não necessariamente vai ter proteínas, tá? É uma fonte ali, pode ser mais de carboidrato, pode ser de gordura, depende da extração do alimento. Eu vou até colocar aqui na tela, deixa eu ver se fica melhor para eu mostrar para vocês. Eu acho que fica melhor se eu colocar aqui. Eu vou desativar os comentários e aí depois, no final da live, eu abro os comentários de novo pra gente poder conversar, para eu entender as dúvidas de vocês, pra gente realmente fazer cada vez mais conteúdo com uma linha de raciocínio para que faça sentido aí do outro lado todos esses conteúdos que eu vou abordar daqui pra frente, tá? E tudo é relacionado com síndrome fúngica. Então, as bebidas vegetais tem um grupo aí das oleaginosas, que entram as castanhas, as amêndoas, pode ter outras bebidas vegetais, mas as mais comuns são essas. A soja, tá? Que é uma fonte aí de proteína, mas não necessariamente é uma proteína bem aproveitada pelo corpo. Tem o grupo das bebidas vegetais aí do arroz, da aveia, que tem mais carboidratos, tá? E tem a bebida vegetal extraída do coco, tá? Então, as bebidas vegetais mais comuns são essas. Qual é o problema? A gente tem que primeiro analisar a alimentação da população brasileira, de um modo geral. O problema dos países subdesenvolvidos, gente, é que há uma repetição dos alimentos. Uma repetição exagerada no mesmo grupo alimentar. Então, as pessoas têm uma tendência a comer as mesmas coisas. Isso em países subdesenvolvidos. E a gente tem enraizado que o padrão de alimentação saudável é aquilo que foi ensinado na infância ou aquilo que a gente acredita que é mais gostoso e que é melhor pra gente. Não sei se vocês olham para os alimentos e tem uma tendência de achar que aquilo é saudável para você porque você foi direcionado em algum momento da vida a achar que aquilo é mais saudável. E depois você foi ampliando aí o seu senso crítico do que é mais saudável, do que é menos saudável e assim por diante. Mas se a gente for pensar em países subdesenvolvidos, o problema está repetição. Quando a gente come demais o mesmo grupo alimentar que tem a presença dos ácidos fíticos, o ácido fítico é presente em sementes que querem se proteger, que não querem que outros... Por que ela quer se proteger? Vamos entender isso. Porque é para continuar a espécie da planta. Faz sentido aí para vocês? Eu tô tomando uma kombucha aqui. Aqui, gente, tá tão calor. Não sei se tá calor aí. Mas aqui em Florianópolis, o verão já chegou e o calor assim tá demais. Então, assim, as plantas, elas precisam se proteger para continuar a espécie delas. Assim como a gente tem a nossa proteção, por isso que a gente tem uma alteração aí do nosso DNA. A gente tem uma alteraçãozinha do nosso DNA, que é a expressão dos nossos genes, para nos proteger também, para a gente continuar a espécie e assim por diante. As plantas também, elas têm uma forma de se proteger, ali proteger a sementinha dela para poder continuar brotando, germinando e assim por diante. Então, o grupo das castanhas, o problema da soja, e que também entra as leguminosas, que eu já fiz uma live sobre isso, elas têm esse fator antinutricional, que se a pessoa consome com muita frequência, tem uma tendência a repetir o consumo desses alimentos. A repetição é o seguinte, vai e toma uma bebida vegetal de manhã, um leite de amêndoas, um exemplo. Vai na hora do almoço, a pessoa vai e coloca um outro alimento que tem ali uma grande presença do ácido fítico, um exemplo, feijão. Aí chega na janta, bate uma vitamina que tem a presença do ácido fítico também. Usa, por exemplo, ali o arroz, a aveia tem ácido fítico também, numa menor proporção, mas tem um pouco. E vai lá e tira esses alimentos. Então, a repetição de alimentos que tem a presença do ácido fítico, dependendo da composição das suas refeições, que não existe uma regra, a quantidade de refeições que você tem que fazer, depende da sua fome, do seu objetivo, da sua imunidade, da sua digestão. Então, dependendo disso, da frequência desses alimentos e a composição aí dessas bebidas vegetais e desses alimentos, a presença, a repetição disso durante o seu dia, pode impactar na qualidade da sua refeição e daquilo que o seu corpo vai aproveitar.
Porque vejam, quando vocês visualizam a embalagem de um produto que está ali bem grande, um exemplo, fonte de magnésio, fonte de cálcio, não quer dizer que o seu corpo vá absorver o magnésio e o cálcio desses alimentos. Depende da digestão e da absorção. Depende como está a parede do intestino. Lembra sempre que a parede do intestino é como se fosse uma parede da sua casa. Ela pode ter infiltração. E se há infiltração porque usou, exemplo, medicação demais, você não tem, você com o passar da vida, tá? Com tudo que acontece aí, com os múltiplos fatores, os gatilhos aí da síndrome fúngica, isso pode levar o seu corpo a não absorver, aproveitar bem os nutrientes. E ainda se for nutrientes aí de alimentos de difícil digestão, piora o quadro, tá? Então, para o nosso organismo, a gente tem que pensar que a evolução da nossa espécie, aquilo que a gente reconhece como alimento, a gente reconhece como alimento em termos de digestão as proteínas animais há mais tempo que as proteínas vegetais. Mas não quer dizer que o nosso corpo não saiba digerir as proteínas vegetais, tá? Pensando na amêndoa, por exemplo. Mas quer dizer que exige uma preparação melhor desses alimentos e exige que o seu corpo esteja pronto para fazer a digestão desse alimento. Por isso, vou usar um exemplo simples. Se você estiver hospitalizado numa UTI, de um hospital de qualidade, eles não vão colocar para você, você tá numa UTI que você recebe a dieta normal, que você não tá recebendo dieta integral parenteral. Eles vão colocar um alimento de difícil digestão para você. Não vai colocar, por exemplo, uma soja, exceto em casos bem específicos de pessoas veganas, que aí é uma outra conversa, tá? Estou levando a linha aqui, a linha de raciocínio, levando em consideração que não estamos falando de veganos, tá? Pessoas que comem aí múltiplos alimentos. Então, quando você está em um processo de recuperação, que precisa de uma dieta branda ou uma dieta normal, mas de fácil digestão, esses alimentos aqui do grupo da soja, da amêndoa, da castanha, exigem uma grande cautela, tá? Uma grande cautela por essa questão de digestibilidade e também da presença aí do ácido fítico. Deixa eu ver se eu tenho aqui para ficar mais claro para vocês. Então, esse ácido fítico, ele pode interferir, se consumido em excesso, na absorção de diversos minerais. Porque lembra, não sei se quem está aqui hoje assistiu a live de suplementos. Lembra que eu comentei que os polivitamínicos não são tão legais, aqueles de farmácia que são mais baratos, que ficam ali disponíveis para o consumidor, porque há uma competição na via de absorção dos minerais e porque também tem a parte lá das vitaminas que não são a forma ativa das vitaminas, que aí é um outro papo. Mas pensando na questão dos minerais que exige uma competição, há uma competição entre eles, quando a gente consome alimento que além de ter uma competição ali no campo de absorção, há um fator antinutricional, e eu consumo isso com muita frequência, misturando nas minhas refeições esses alimentos, isso pode sim atrapalhar. Um exemplo bem simples, sabe quando a gente vai comer um bowl? Você vai num restaurantezinho, eu fui até na sexta-feira aqui e eu não pedi esse, eu pedi um outro, mas o Crush pediu um que veio amendoim, castanhas, várias coisas ali misturadas. E junto com a proteína, junto com outros alimentos. Para ele não tem problema nenhum, ele não tá com problema de imunidade, o intestino tá funcionando bem, tá tudo ótimo. Mas para quem está com o sistema imunológico debilitado, está num processo de recuperação, num tratamento de síndrome fúngica, e precisa ali deixar os alimentos melhor para serem aproveitados, digeridos e absorvidos, essa mistura, essa combinação não funciona tão bem com as proteínas vegetais. E isso é a mesma linha de raciocínio para as bebidas vegetais. Não faz sentido eu ingerir uma bebida vegetal, se eu estou com o sistema imunológico debilitado, que o meu corpo não vai aproveitar bem os nutrientes dessa bebida vegetal, tá? Então isso vai para a soja, para a amêndoa, para as castanhas, porém,
Porém, não estou falando que castanha é ruim, que são alimentos ruins. Tirando a soja, que eu particularmente, dentro dos estudos aí que mostram benefícios, malefícios, a soja, de um modo geral, eu sugiro que não consuma, exceto, claro, os quadros aí de veganos e tudo mais. Exceto também a fermentada, que aí é uma outra conversa. Mas, o meu ponto de vista, se você está com quadro de síndrome fúngica, pensando em todos esses fatores, porque a gente, quando a gente vai levantar uma informação para se posicionar e para direcionar um tratamento, precisa levar em consideração se você vai aproveitar bem esse nutriente, igual eu falei, e se você vai conseguir digerir. Se há riscos e você já está com o sistema imunológico debilitado, por que eu vou continuar colocando você em risco durante o seu processo de recuperação? Não faz sentido, tá? Aí a pessoa pode falar, Sheila, mas aí eu não vou tomar a bebida de vegetal e também não vou tomar um leite de vaca, por exemplo. O que eu vou tomar no lugar? O que vocês acham? O que a gente vai tomar no lugar? A gente tem que pensar que depende se você vai fazer uma receita, depende se você vai beber por beber, o que você vai fazer na sua preparação, qual é o objetivo de beber. Então, a cada refeição, a gente precisa, claro, não precisa racionalizar todas as refeições, não há essa necessidade de racionalizar, mas a gente precisa ter um entendimento do porquê tá fazendo o consumo, se vai consumir algumas vezes na semana, repetidamente, durante, um exemplo, 15 dias esse alimento, por que você vai fazer o uso, tá certo? E é por isso que eu comento tanto aqui com vocês do leite de coco, certo? Porque se eu tenho uma incerteza da absorção aí desses nutrientes, eu vou colocar um alimento que o meu corpo, que o seu corpo reconheça mais facilmente como alimento e consiga aproveitar melhor. Leite de coco vem de uma fruta, a forma que o nosso corpo visualiza ali, recebe o alimento é melhor, tá? Então, a captação desses nutrientes é melhor. Então, isso quer dizer que, pensando em opções de bebidas, o leite de coco é a mais interessante. Como eu disse, não quer dizer, gente, que essas bebidas vegetais que eu citei aqui, que você nunca mais, ou esses alimentos, que você nunca vá consumir na sua vida, tá? Não é essa a proposta. Mas o que eu quero mostrar, levantar a linha de raciocínio, que você vai na prateleira do supermercado, atualmente você encontra lá um monte de bebidas vegetais. E às vezes a pessoa quer consumir alguma coisa, quer fazer uma vitamina, quer fazer uma receita, e viu um vídeo de alguém fazendo uma receita utilizando uma bebida vegetal. Só que lembra, quando você está num tratamento específico, numa terapia nutricional específica, igual eu estou aqui falando com vocês só sobre síndrome fúngica, aqui o conteúdo é só sobre síndrome fúngica. Lá o outro conteúdo que você pode ter visto, a receita, pode ser um lifestyle, que é aquelas publicações de estilo de vida saudável, mas não está direcionada para nada. É uma receita estilo Ana Maria, sabe? É uma receita assim, quantos views vai dar essa receita? Quanto que as pessoas gostam de consumir essa receita, tá? E assim por diante. Então, leve sempre isso em consideração. Quando você vê uma receita, alguma coisa com um alimento que você não tem certeza se faz bem para a sua fase de vida, para a sua recuperação do seu sistema imunológico, tente identificar a linha de tratamento que está sendo oferecida. Se não tem linha de tratamento nenhuma, lembra sempre que é estilo Ana Maria Braga, para pensando em população geral, tá? Arroz e aveia são bebidas vegetais ricas em carboidratos, tá? Então, essas bebidas vegetais mais ricas em carboidratos, há uma necessidade também de tomar cuidado pela questão do pico de insulina, tá? Então, pico de insulina. Às vezes você vai consumir a bebida vegetal junto com outros alimentos ali que são ricos em carboidratos, e fica dando pico de açúcar na corrente sanguínea, e isso não é interessante, tá? Num processo aí de recuperação da síndrome fúngica e também para quem quer manter a composição corporal adequada. Se consumido em excesso, isso pode ajudar que você ganhe gordura corporal, tá? Então, leva sempre em consideração esses pontos. A bebida o leite de amêndoas, leite de castanhas, há várias marcas, né, gente, no supermercado. Eu vi aqui, pode ser leite de castanha, leite de coco enjoa,
é isso que eu falei no começo da live. É a repetição e a frequência. Os países subdesenvolvidos, o problema... Por que foram estudar ácido fítico? Deixa eu resgatar aí uma informação aqui para vocês participarem desse processo aí de estudos, como foi feito e tudo mais. Há muito tempo, eles começaram a identificar que a população estava comendo, mas estava ficando desnutrida. Começaram a estudar essa questão do ácido fítico. E aí eles avaliaram que o problema dos países subdesenvolvidos que consomem muito alimento com que tem ácido fítico, leva em consideração, hoje nós estamos falando de bebida vegetal, mas leva em consideração que está presente aí nos grãos como um todo, tá? Todos os grãos, as plantas querem se proteger e tem esse ácido fítico, por isso que as nossas avós e assim por diante deixavam ali de molho. Mas não quer dizer que saia tudo e dependendo da repetição que você consome o alimento, tem muita presença de ácido fítico, que dependendo do que você come ali misturado, você não tem um bom aproveitamento de nutrientes, tá? Então, tudo vai depender, gente, da repetição. Se você tomar um copo, um exemplo, quer dizer que é veneno, não vou tomar nunca leite de amêndoas? Não. Você vai no lugar, você quer tomar uma vitamina, algo específico, um dia específico, durante o seu tratamento de síndrome fúngica, é um ponto. Agora, você todos os dias na sua casa, no seu café da manhã, você vai lá e faz uma vitamina usando a bebida de amêndoas para o seu quadro, a terapia nutricional. Lembra que eu falei que a terapia nutricional tem começo e fim? É claro que depois do fim você vai adotar um estilo de vida saudável, que aí é um outro passo, tá? Que lá no método eu explico. Mas durante a terapia nutricional você vai ter o entendimento de quais alimentos o seu corpo não recebe muito bem, não digere muito bem. E às vezes a frequência é tão grande de certos alimentos há tanto tempo que você acha que não faz nada. Que você já está acostumado com sinais e sintomas, você já tá ali, mas eu todo dia meio que acordo assim, e vai achando que isso é normal. Vai achando que é normal os sinais e sintomas se sentir mal. E aí quando você faz a terapia nutricional, você se sente bem, tá? E aí você percebe, opa, esses alimentos aí eu tenho que tomar cuidado, depende aí da repetição, tá? A Luísa perguntou aqui se eu tomo leite de castanhas. Eu tomo, mas não em rotina, é algo bem pontual, tá? Na minha rotina alimentar não tem bebida vegetal, tá? Exceto o leite de coco. Aqui colocará, mas o leite de coco enjoa. É por conta da repetição. Tudo que é demais, gente, se a gente comer todo dia pizza... Todo dia, coloca pizza aí todo dia, você vai enjoar também. Falar que não, enjoa sim. Come todo dia pizza. E é claro que tem pessoas, gente, que tem intolerância a coco. Tem gente que não gosta do sabor ou não se sente bem. E aí, quer utilizar alguma bebida vegetal para fazer alguma preparação, alguma receita, é um plano B, tá? É um plano B. Mas a maioria das pessoas podem consumir. A Vanusa perguntou sobre a quinoa e o inhame. Entre os dois, eu sugiro mais o de inhame, tá? A bebida vegetal de inhame. Eu, particularmente, não utilizo, porque eu não sou muito, gente, compartilhando aqui algo pessoal, tá? Eu não sou muito de ter a necessidade de comer muita receitinha. Eu já até tinha falado isso em algum momento, que haviam me pedido para colocar bastante receitas aqui no feed e tudo mais. Eu sou da linha do prato de comida, por isso que eu sempre posto algum prato de comida aqui pra vocês. Eu não tenho muito essa necessidade de ficar o tempo todo fazendo um bolinho, uma panqueca. Eu gosto, momentos são fases, momentos bem pontuais, mas eu super me satisfaço com um prato de comida mesmo. E quando é um momento especial, algo pontual, um evento ou uma refeição aí que é muito importante, tem uma preparação que tem um leite de vaca, por exemplo, atualmente eu consumo, tá, gente? Eu sei que isso é uma dúvida de muitos. É diferente quando nós estamos em tratamento e quando nós estamos em remissão. Quando estamos em remissão, a gente pode o que a gente quiser. Só que a gente tem um farol dentro de nós, uma sinalização que vai ser intuitivo, sem ser forçado. Você vai entender o momento de dizer sim ou não. O momento de falar, ó, esse alimento aqui eu posso consumir em paz. Você racionaliza, mas de um jeito leve. E você diz não sem que seja pesado também. Se você percebe que ali não é o momento de você consumir o alimento, você vai lá e nega numa boa, tá?
Então, quando você está em remissão, e se você, claro, não tem um caso grave, porque a gente também tem a necessidade de avaliar o nível de intolerância, de alergia, qual é a dor que a pessoa está passando. Então, nenhuma informação generaliza para todos os quadros, tá? Então, quando você percebe um quadro de síndrome fúngica, por exemplo, tem um quadro de síndrome fúngica, no meu caso, era mais a presença de eczema, tinha alguns quadros de micose e muito sinal de cansaço, fadiga, assim por diante. Tem os casos de síndrome fúngica que pessoas têm mais virulência, como candidíase, tem mais problemas aí como dermatite seborreica, tem mais queixa bucal. Então, cada quadro é um quadro e depende também das outras doenças que a pessoa tem. Se a pessoa já tem um Hashimoto, por exemplo, que isso é muito comum, uma doença autoimune, isso já é uma atenção para que ela preste ali um olhar mais carinhoso para aqueles alimentos que ela veio repetindo ao longo da vida, que talvez algum daqueles, a chance é de uns 80% dessa pessoa ser realmente intolerante àquele alimento, de não ser bom para ela. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, aproveitando. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar. Isso aqui, gente, ó só, tô dando um ouro aqui para vocês, hein? Domingão. Olha só, isso aqui é um teste de DNA para avaliar se a pessoa tem aí uma predisposição, se é um risco genético dela mesma, ela nasceu com isso, que é uma evolução, tá? A gente não ter a enzima lactase, isso quer dizer que a espécie evoluiu. Quem digere, quem tem a enzima lactase, só por curiosidade, quer dizer que ainda não passou por esse processo evolutivo. Mais da metade da população é intolerante, tá? Porque é natural que a gente não tenha necessidade de consumir mais o leite de vaca, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a pessoa tem já um quadro de doença autoimune. Pela minha experiência clínica, eu já identifico que essa pessoa, a grande chance, ela me fala ali o que ela come normalmente nas refeições, ela fala alguns alimentos e tem a repetição, um exemplo, ela consome muitos lácteos, muita mussarela, muito leite, muito iogurte, muitas preparações com leite de vaca. Isso aqui só é um carimbo, tá? É um carimbo da suspeita clínica, que não precisaria, muitas vezes, a pessoa fazer um teste de DNA, que pelos sinais e sintomas e o diagnóstico que ela fala, o diagnóstico que eu digo de doença autoimune, isso já mostra que a pessoa tem ali no DNA dela uma intolerância. E essa intolerância, se a pessoa continua consumindo o alimento, isso vai dar ruim, tá? Isso aqui eu só coloquei como questão de curiosidade, porque não é o tema da live de hoje, tá? Porque o tema da live de hoje são bebidas vegetais, não é leite de vaca. Mas eu só quis trazer isso porque a gente entrou aí um pouquinho na questão da frequência, da repetição e da avaliação que você tem que olhar para você sem comparar o teu corpo, os teus sinais e sintomas com de uma outra pessoa. Você não pode comparar a tua alimentação com a alimentação de uma outra pessoa totalmente diferente de você, que seu DNA é um... Quando eu falo a palavra DNA aqui pra vocês acham muito confuso? Vocês acham assim que tipo é um outro mundo? Quando fala DNA, vocês podem colocar, tá, gente? Porque aí eu explico de uma maneira mais simples, porque esse assunto realmente é um pouco mais complexo. Então, quanto às sementes, quanto às castanhas, quanto ao arroz, à aveia, essas bebidas vegetais, a minha sugestão é repetição e frequência, avalie, veja se é realmente uma necessidade você ter a ingestão. Se você está num processo de recuperação aí da síndrome fúngica, lembra dos alimentos com potencial aí de causar alergia. E aí, amendoim, eu não coloquei amendoim aqui, mas amendoim também entra, tá? Porque tem gente que faz leite com amendoim, faz receitas aí. E esses alimentos que são aí com potencial alergênico, soja é um alimento com potencial alergênico bem pesado, tá, gente? Bem pesado. Para uma recuperação de síndrome fúngica, se a pessoa tem uma tendência que eu acho que é pouco quem está aqui na live, talvez não consuma muitas bebidas, era mais na época do lançamento do ADES, né? Quando lançou o ADES, gente, uma outra informação, que isso pode ser relevante para vocês. Quando lançou o ADES, eu acho que eu não tinha me formado ainda, eu era estudante de nutrição. E sempre em congressos,
as indústrias, elas vão muito pesado fazer a divulgação dos seus produtos. E quando há profissionais novos, médicos ou nutricionistas, tá? Nós somos novos lá, estamos recebendo aquela bagagem de informação. E aí, como eu disse para vocês, a gente precisa de mentoria. A gente precisa ter ali os profissionais que a gente confia na qualidade da informação, que seja a linha que a gente acredita. Quando você vai em congressos de nutrologia, de nutrição tradicional, essas empresas estilo Nestlé, Unilever, não tô falando que é boa ou ruim, só tô usando como exemplo. Elas vão muito pesado ali nos stands. Muito pesado. Os stands é o seguinte, tem as palestras e aí nos intervalos eles colocam ali os stands enormes com os produtos, dando brindes, um monte de coisinhas, dando receitinha com aquelas preparações. E às vezes, uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. Então se repete tanto, na época, a soja é um bom alimento, a soja é interessante para a saúde, a soja é bom para a construção muscular. Só que se não levar em consideração para quê? Para que consumir isso? Por quanto tempo? Por que consumir? Será que realmente é bom? Quantos estudos já foram feitos aí com a soja? Então, se a gente não tem essas informações, fica muito difícil de argumentar. E aí fica uma repetição que esse alimento é bom, que esse alimento é bom, e aí entra ali no consenso, é bom. Então, você vê na prateleira, vê propagandas, e você acredita que é bom de tanto repetirem ali que o produto é bom, tá? O que eu quero dizer com isso? Que tem que tomar cuidado. Toda informação que a gente recebe tem que ser filtro. E muitas vezes os profissionais, ou você que é novo, nova, tem menos aí de 30 anos, recebe várias informações, como eu disse aqui no começo da live, via mídia social. Você tem que filtrar para saber por quê, para quem aquilo é bom e por que você vai utilizar aquela informação para você. No caso de síndrome fúngica, aqui eu filtro tudo para vocês. Eu filtro, tento passar da maneira mais simples possível, sem conteúdo técnico, sem ficar falando das informações científicas, para que vocês consigam utilizar na prática, mesmo aí na rotina de vocês. E o passo a passo do tratamento que eu coloco no e-book também é algo simples, tá? É algo simples de entendimento ali que você vai abrir o conteúdo e você vai conseguir aplicar no dia seguinte. Eu não vou colocar termos técnicos, científicos. Quem é nutricionista que me acompanha, por exemplo, que vai ler os livros da professora Denise Carreiro, lá tem uma bagagem de conteúdos fisiológicos, de bioquímica, de conteúdos científicos, para que a gente chegue à nossa conclusão. Não vai ter uma linha de tratamento lá. No e-book, no que eu fiz para você tratar a síndrome fúngica, não é conteúdo técnico, é o conteúdo prático, igual eu tô fazendo aqui na live de hoje. Por que você não deve consumir esses alimentos? Por que você não deve consumir em repetição? Qual é a melhor opção? Entre isso e isso, o que é melhor? Por exemplo, colocar aqui no inhame. O inhame é ótimo para fazer receitas. Sugiro que consuma, pode consumir, não tem problema. Então, é essa prática que eu quero passar para vocês em todo o conteúdo, em toda a live, tá certo? Porque alguém perguntou sobre diabético aqui, bebida vegetal. Diabético tem que tomar cuidado com as bebidas vegetais como arroz, aveia, tá certo? É essa a minha sugestão. Mas as outras bebidas vegetais, aí tem que levar em consideração toda a linha de raciocínio que eu falei até agora. Porque, gente, quem tem uma doença, você tem algo no seu corpo que foi diagnosticado, então, uma doença crônica, uma doença autoimune, isso mostra que você está ou entrou em contato com coisas que não te fizeram bem. Ou está entrando em contato, continua nesse mesmo processo. Então, precisa ver e fazer uma transformação, né, daquilo que você estava fazendo no passado para algo agora no seu presente, que não precisa ser difícil, precisa ter apenas o entendimento e as ferramentas para você poder aplicar. E é por isso que eu disse que lá no e-book eu coloco o conteúdo de maneira prática, tá certo? Então, queridos e queridas, eu espero que vocês tenham entendido muito bem aí essa parte de bebidas vegetais, a questão da repetição e da frequência de alimentos que tem a presença do ácido fítico, para a gente fazer um fechamento, um resumo. Pode não ser interessante quando você está com o sistema imunológico enfraquecido ou
super estressado, tá? Que são duas frentes diferentes. Enfraquecido porque falta nutrientes, tá? Faltou nutrientes, seu corpo não absorveu. Lembra da pegada ali da parede? A parede não tá conseguindo absorver os nutrientes. E tem também a parte ali do sistema imunológico super estressado, que são os casos de alergia, de doenças autoimunes, tá? Então, isso se acontecer com você, a presença de bebidas vegetais, como essas 5 iniciais aqui, soja, amêndoa, castanha, arroz e aveia, eu sugiro que você evite, tá? Coco, inhame pode ser uma boa, desde que uma troca, né, gente? Que faça ali um rodízio entre os alimentos, tá certo? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu vou tentar fazer lives mais curtas, tá? A ideia é continuar produzindo conteúdos aqui para vocês em forma de lives, de maneira prática, mas conteúdos mais curtos. Talvez eu mude o horário aí das lives, mas eu aviso vocês pelo grupo do Telegram. Então, quem não está no grupo, entra lá, porque sempre eu vou mandando as notícias, eu vou conversando, mandando áudio, algumas novidades por lá também. E o passo a passo do tratamento via e-book está disponível de novo, tá, gente? Quem quiser saber, tem um link aqui no perfil para tirar as dúvidas. E tenha aí sempre o seu senso crítico ativado quando você vê uma informação na internet, uma receita, um conteúdo. Veja se isso é para você, tá? Se aquele conteúdo se encaixa no que você deseja, naquilo que você quer, na forma de tratamento que você decidiu seguir para o objetivo específico, tá? Porque é importante não misturar diversos objetivos ou pegar informações de outros lugares, tá? Que não sejam com foco naquilo que você deseja, tá? Então é importante eu falar isso porque eu sei que tem muitas receitas na internet usando castanha, usando amêndoa, usando amendoim, arroz, aveia, e que não tem problema nenhum se a pessoa tá saudável, não tem nenhuma queixa, tá? Mas de um modo geral, eu considero que esses alimentos têm que ter uma cautela, toma cuidado com a repetição e com a frequência também, tá certo? Quanto ao grupo do e-book, não tem grupo no Telegram para quem é do e-book, mas tem a área de suporte que eu respondo todas as dúvidas. Então, quem tem dúvida, manda mensagem na área de suporte do e-book que eu respondo quase todos os dias, tá? Se não, no máximo em 2 dias. Então, quem compra o e-book, gente, eu falo sempre isso. Não fica solto, você comprou o e-book, adeus. Não, você tem dúvida, você pergunta lá, tá? E eu sei que quando a pessoa não pergunta nada, porque talvez ela não esteja ainda colocando em prática. Porque quando começa a colocar em prática, surge aí bastante dúvidas. Isso é natural, tá certo? Agora, o grupo do Telegram fechado é para quem é do método. E tem um grupo do Telegram que é aberto, tá? Esse grupo aberto pode entrar em qualquer pessoa. Tá disponível o link no perfil aqui do Instagram, tá bom? Eu aviso também as lives, Dani, aqui no Insta, eu coloco sempre nos stories, tá? Dá sempre uma olhadinha nos stories que eu deixo avisado quando tem live, qual é o tema. Tem live todos os dias, né? Eu coloco a live de domingo a quinta-feira, tem live com algum assunto diferente, depende do que vocês me perguntam, da votação, do que vocês colocam, tá certo? Então é isso, gente. Uma ótima noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Se ficou com alguma dúvida, comenta o último post que é sobre esse assunto. Se eu não respondi a sua dúvida aqui, coloca a pergunta no post que eu procuro responder todas aí, tá certo? Um grande beijo pra vocês, boa noite e até amanhã.